Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. É o texto que nós vamos usar para nós meditarmos nesta manhã e daqui a pouco nós vamos estar em oração. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. João, verso 18. 1 João, capítulo 5, verso 18. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Preste bem última parte do texto aí. O maligno não lhe toca. Quem nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Vamos falar juntos? Quem nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Amém. Faça a sua oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estarmos juntos na tua casa nesta manhã. Te louvamos, te agradecemos pela vida desse meu irmão, desta minha irmã, pela vida desse casal, pela vida deste homem, desta criança. Te peço que haja um derramamento do Espírito Santo sobre a vida desta criança, sobre este homem, sobre esta mulher, que o teu Espírito encha a vida desta pessoa, que o Espírito Santo encha a vida dos pastores, missionários, diaconato, que o teu Espírito encha, Senhor, as nossas vidas, encha, Senhor, as crianças, encha, Senhor, os jovens, encha, Senhor, os adolescentes, que o teu Espírito encha os casais, encha, Senhor, as famílias que estão aqui, estão representadas. Coloque as tuas mãos, Senhor, guarde as palavras que saírem da minha boca, que possa sair só aquilo que edifica, aquilo que ajuda, aquilo que faz, Senhor, a manifestar a semente da tua palavra, que ela seja enviada e ela possa cumprir, Senhor, o seu objetivo, a finalidade pela qual ela foi enviada. Senhor, que haja edificação, que haja um derramado do Espírito Santo, que o teu poder se manifeste nesta manhã. Eu te peço, meu Pai, nos abençoe em nome do Senhor Jesus para todos sempre. Fale conosco, Senhor, inspira-nos e guarde o nosso coração, para que a tua palavra seja, Senhor, guardada no mais profundo do nosso ser. Nós te pedimos e que possamos colocar em prática, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus, podem vos assentar, irmãos. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre a vitória que o Espírito Santo nos dá. A vitória que o Espírito Santo nos dá. Muito bem, irmãos. Ao parecer da sociedade que nós estamos vivendo hoje, o mundo de um modo geral, o sistema que nós estamos vivendo hoje, as pessoas normais, quando eu falo normal, é aquela pessoa que vive uma vida, como diz Salomão, debaixo do sol, né? Então a preocupação dele é com a vida cotidiana debaixo do sol. Então ele não percebe que há uma guerra acontecendo, uma guerra espiritual. As pessoas que vivem segundo o curso do mundo
Para ele parece que é tudo normal, está tudo acontecendo, está tudo normal isso aí que está acontecendo. Mas para quem conhece a palavra de Deus, quem nasceu do Espírito, quem nasceu de Deus, ele está percebendo e vendo e sentindo que nós estamos vivendo numa guerra espiritual muito violenta. Muito violenta. O apóstolo Paulo chega até dizer na sua carta em Efésios capítulo 6, do 10 ao 18, que todo servo de Deus deve vestir a armadura de Deus. Capítulo 6, do 10 ao 18. Olha, você só veste ou se veste uma armadura se você está enfrentando uma guerra, porque a armadura ela protege da cabeça aos pés, né? O capacete, a couraça, o escudo, a espada, o calçado, né? A pessoa vai ficar protegida da sua cabeça aos pés. Ele fala capacete da salvação, que é uma arma de proteção. Ele fala sobre o escudo da fé, que é outra arma de proteção. Ele fala sobre a couraça da justiça, que é outra arma de proteção. Calçados com a preparação do evangelho da paz, que é outra arma de proteção. Mas também ele fala da arma de ataque, que é a espada do Espírito Santo. Então nós estamos em uma guerra que o mundo não está percebendo. E ele ensina para nós que a nossa luta, que a guerra que nós estamos vivendo, não é contra a carne e contra o sangue. Dentro desse texto aí do capítulo 6, do 10 ao 18, ele fala que esta guerra não é uma guerra de carne e sangue. Não adianta a pessoa degladiar com o seu cônjuge, não adianta você degladiar com os seus filhos, não adianta você degladiar com os seus vizinhos, porque não é uma guerra de sangue, de carne e sangue, não é uma guerra pessoa contra pessoa, mas é uma guerra espiritual. E se ela é espiritual, a promessa de Deus é que as armas que nós temos são poderosas em Deus para destruir sofismas. Está registrado aí em 2 Coríntios capítulo 10, do 4 e 5. Então, se é uma guerra espiritual, nós temos as armas, Deus preparou essas armas. Por quê? Porque nós estamos em guerra com um exército do mal muito bem organizado. Muito bem organizado. E essa organização, ela é hierárquica. Hierarquicamente ele está muito bem organizado, porque existe hierarquias. Capítulo 6, versículo 12 de Efésios. Porque eles estão muito bem organizados. Agora, se os soldados de Cristo, se aqueles que nasceram de Deus, não utilizar as armas adequadas, ele será um soldado que vai tombar no campo de batalha. Muitos têm tombado, grandes líderes têm tombado, cantores de música gospel têm tombado no campo de batalha. Por quê? Porque nós estamos em uma guerra, e essa guerra é contra um exército muito bem organizado. Muito bem organizado. Agora, a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, verso 27, diz a palavra de Deus que um ardor, preste bem atenção agora, que um ardor, quer dizer, quando você está fazendo angu, quem é que não gosta de angu, né? Quando você está fazendo angu,
O que você faz? Você preparou tudo lá, você tampa, porque o que vai vir, quando ele começa a pular, que ele começa a ferver ali, aquilo vira igual um lago de fogo, né? Onde bater, queima, mas queima para valer mesmo. Então, ardor, aquilo que arde, aquilo que queima. Ele fala assim, olha, há uma expectativa, uma expectação, quer dizer, aquilo que está por vir, de um ardor de fogo que ainda virá. Ainda não chegou esse ardor de fogo. Está aí Hebreus, capítulo 10, verso 27, para quem gosta de anotar. Então, esse fogo que está para vir, ele virá. Ele virá. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no capítulo 9 de Apocalipse. Por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 9 de Apocalipse. Eu quero mostrar para vocês esse ardor que Paulo, que segundo alguns estudiosos, Hebreus foi escrito por Paulo. Não tem o nome do escritor, tem o autor, que é o Espírito Santo, mas não tem o escritor. Mas pela maneira de escrever, pela maneira de falar, os estudiosos calculam que seja Paulo que tenha escrito o livro de Hebreus. Mas o mais importante aqui é o autor, que é o Espírito Santo. Esse aqui é o mais importante. Então, nós temos aí no capítulo 9 de Apocalipse, os juízos de Deus que já está acontecendo na terra. Então veja aí, olha. E o quinto anjo, versículo 1, pode manter sua Bíblia aberta aí no capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi, quem está vendo? João, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Essa estrela é a mesma estrela de Ezequiel 14, aliás, Isaías 14 e Ezequiel 28. É a mesma estrela. Deus está permitindo que João reveja essa visão. Ele reveja essa visão dessa estrela caída. E essa estrela é Lúcifer. E ele recebe e foi-lhe dado, versículo 1 ainda, parte B, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Então nós estamos vendo aqui um ser racional. Nós não estamos vendo aqui, não tem aqui uma imagem de um ser inanimado, ou que não pensa, que não tenha raciocínio, porque ele recebe da mão do anjo a chave do poço do abismo. E aí o que ele faz? Versículo 2: e abriu o poço do abismo e subiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. Grande fornalha. Imagine, tem as grandes indústrias siderúrgica, que o forno fica funcionando 24 horas, não pode apagar, 24 horas. Fogo não pode apagar na fornalha, 24 horas esse fogo ardente está lá dentro da fornalha queimando. Porque ninguém, por exemplo, a indústria lá em Volta Redonda, aqui em Juiz de Fora tem esqueci o nome aqui,
Não, a de Benfica, depois de Benfica, ali para Santos Dumont. Como é que chama aquela indústria lá? Isso. Tem aquela que vai lá para Lima Duarte, que é a Mittal, né? A Celon-Mittal mesmo, parece. Mas tem a Mendes Júnior também. Então são indústria que tem forno, e o forno não apaga quando a pessoa vai embora, não. Ele não pode apagar, não. Ele fica aceso 24 horas. Se eles apagaram o fogo, dá um problema terrível. Então o fogo das fornalhas fica 24 horas. E o anjo abre esse poço, e esse poço já está queimando, preste bem atenção, há milhares de anos, que a fornalha está acesa lá dentro. Só que que o poço do abismo estava lacrado, estava fechado, estava trancado. E foi dado ao anjo, a estrela que caiu do céu, poder para que ele abra esse poço. E quando ele abriu o poço, olha aí, e abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça que estava lá, acumulada, presa, preste bem atenção nisso. A fumaça que estava presa durante milhões de anos. Milhões de anos. A fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Preste bem atenção nisso. Nós temos 3 vulcões aí que estão em erupção: Espanha, Itália e a outra parte me falha a memória. Tem um vulcão que já está 2, 3 meses já, o da Espanha, nas Ilhas Canárias. Ele está derretendo a montanha está dissolvendo, mas ele, com toda aquela fúria que destruiu milhares de casas, desabrigou milhares de pessoas, mesmo com essa fúria do vulcão, ele não fez nem cosquinha no sol. O máximo que a fumaça chegou foi aí uns 900 mil metros de altura. Preste bem atenção, que eu quero que você preste bastante atenção nisso. O máximo que a fumaça chegou foi 900 metros. Agora, quando o anjo abre o poço do abismo, a fumaça era tão forte que escureceu-se o sol. Escureceu o sol. E para escurecer o sol tem que ser coisa muito forte. Agora preste atenção. E a fumaça, e da fumaça que escureceu, eu creio que o dia virou noite, porque aqui está dizendo que escureceu o sol, porque o dia virou noite. Eu estava vendo uma reportagem lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a capital de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Anteontem veio uma tempestade de areia, que o dia virou noite na região lá do Mato Grosso do Sul. Não é no mundo inteiro. Aqui está mostrando que escureceu o sol. Lá escureceu sobre a cidade de Mato Grosso, Campo Grande, e ventos de 90 km por hora. Aqui, a fumaça que sobe do poço do abismo, ela escurece o sol. O dia virou noite. Mas quando eles percebem, no meio da fumaça, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder
como o poder que tem os escorpiões da terra. Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, muita atenção. Olha, preste atenção, aqui nós temos aqui a figura do gafanhoto, a figura do escorpião. O gafanhoto ele destrói lavouras, plantações. E o escorpião, ele fere a pessoa com seu ferrão. E quem já foi mordido, picado por escorpião, diz que uma dor que dói 24 horas. Uma dor insuportável. Então nós temos aqui duas figuras, do escorpião e do gafanhoto. Só que esses seres, eles são seres indefinidos. Você não tem uma definição. Você não sabe o que é. E eu vou mostrar para vocês aqui. Eles são seres sem identidade. São seres sem identidade. Porque ao mesmo tempo que se fala que ele parece, que ele vieram gafanhotos sobre a terra e foi-lhe dado poder, mas o poder que tem o escorpião. Então, ele está completamente fora do seu estado natural. O escorpião ataca plantações, verduras, árvores, vegetação. E o escorpião, ele atinge seres vivos. Outro tipo de inseto, ou ele pode ferir um ser humano, ele pode ferir, igual aquela história do sapo, né? Que o escorpião pediu para ele que atravessasse o rio. Ele falou: não vou atravessar você não, porque você vai me picar. Ele falou: não, de jeito nenhum, você acha que eu vou fazer isso com você? Que se você está fazendo um bem para mim? Aí o escorpião conseguiu convencer o sapo a atravessar o escorpião para o outro lado. Aí, então monta aqui nas minhas costas. Aí o escorpião subiu nas costas dele, o sapo vai lá nadando. Quando está chegando na beiradinha, que ele viu que agora ele escapou, ele deu uma ferroada nas costas do sapo. Aí o sapo falou: puxa vida, eu te falei que você ia fazer isso comigo. Ele falou: olha, é a minha natureza. A minha natureza é picar, é colocar o meu veneno. Então, você está percebendo que esse ser que aparece, gafanhoto, ele é um ser indefinido, porque ele não come árvore, mas tem o poder do escorpião. Versículo 4: e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Não tem na testa o selo de Deus. Sinal aqui é selo, preste bem atenção nisso agora. Então, como era a aparência desses gafanhotos? E foi, versículo 5, e foi-lhe permitido não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Atormentasse quem? As pessoas que não tinham o selo ou o sinal de Deus na sua testa. Que os atormentasse por 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando ferem
fere o homem, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá dele. Irmãos, a coisa é muito terrível. Você já pensou a pessoa ser atormentada e enterrar uma faca no seu coração e o coração continuar batendo? O que é uma pessoa subir num prédio e se jogar lá de cima? Pode até quebrar uma perna ou quebrar um braço e não morrer. A morte fugirá da pessoa. A morte fugirá da pessoa. Não vai morrer. Ninguém vai morrer nesses 5 meses. Pessoas vão andar quebradas no meio da rua, outros gemendo no meio da rua, mas não vai conseguir morrer. Tem pessoas que vão ver faca enterrada, vergalhão atravessado no corpo da pessoa. Do desespero é tão grande, o tormento desses gafanhotos é tão grande, que a pessoa vai procurar a morte para se livrar desse tormento e não vai conseguir. Então preste atenção agora. Como que era a aparência desses seres indefinidos, sem identidade própria? Primeiro, era como cavalos preparados para a guerra. Era como o cavalo, está aí, semelhante, versículo 7. Seu aspecto, o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos. Olha, preste bem atenção. Era semelhante ao de cavalo. Não está mostrando, não está falando que é cavalo. Você observa desde a primeira vez. Era como gafanhoto, mas que não podia comer planta. Era como o escorpião, mas não era para matar. E agora está mostrando aqui que eles eram como cavalos emparelhados para a guerra, ou aparelhados para a guerra. Mas não é cavalo. Você não consegue definir, você não tem assim uma definição, uma identidade desse ser. Eu entrei no Google e consegui 6 imagens, mas eu não vou pôr aqui por causa das crianças. Eu ia até pedir para o Jonatas colocar ali, mas a figura é tão horripilante que eu não vou fazer isso aí. Você em casa, entra no Google e pede assim: imagem dos gafanhotos de Apocalipse. Mas não faz isso agora não, deixa para fazer em casa. Aí você vai ver lá, me parece que tem 6 imagens lá. Aí você pode clicar em cada uma para você ver quais as que semelham com esse ser aqui indefinido. É coisa horripilante mesmo. Então, a primeira coisa que aparece, a aparência dele é como se fosse cavalos emparelhados para a guerra. Seu desejo, aí vem, esse cavalo preparado para a guerra tem um desejo. Seu desejo de destruição torna-se carne e a sua fúria destruidora toma forma. Estão preparados para destruir. É o significado dos cavalos emparelhados. Segundo, nas suas cabeças havia como, não era coroa, como. E como é como se fosse da mesma forma, não é coroa, é como coroa. Está dando para você entender, irmãos? Não tinha coroa, era como coroa, era semelhante a uma coroa. E o que significa isso? E também,
como parecendo de ouro. Não era ouro, era como parecendo de ouro. Talvez amarelinha, mas não era ouro. Você está observando que nada nesse ser é real, mas tem significados? Seu orgulho, aí entra, o que essa coroa, esse parecer coroa e parecer de ouro, representa seu orgulho doentio, agora encontra uma forma, uma possibilidade de satisfação. Aí vem, versículo 7 ainda. O seu rosto era como rosto de homem. Não era rosto de homem, era como é uma semelhança, como rosto de homem. Então preste bem atenção aí do significado. Eles se mostram com aparência de humanidade. Seu instinto de imitação satânica de ser semelhante à imagem de Deus é satisfeito. Ou seja, quando Deus criou o ser humano, o que ele disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E faz o quê? Domine sobre a terra. Então agora, esses seres, eles estão tomando a forma da imagem e semelhança de Deus para trazer-lhe satisfação, mostrando a sua grande imitação. Satanás é especialista em imitar as coisas de Deus. Imitar as coisas de Deus, ele é especialista. Então eles tinham rosto como rosto de homem, e tinham cabelos, versículo 8, e tinha cabelos como cabelos de mulher. Vai prestando atenção, vai formando a imagem aí. Quando você chegar em casa, entra no Google e aperta lá, imagens dos gafanhotos de Apocalipse. Eles tinham cabelo como cabelos de mulher. Preste atenção nisso agora aí. Eles se mostram com aparência de... Aliás, tinham também cabelos como cabelos de mulheres. Sabe o que significa isso? Imoralidade. Você está vendo o que está acontecendo hoje? Você está observando o que está acontecendo hoje? Olha, o rosto era parecido com o de homem, mas tinha cabelo de mulher. O que está acontecendo no mundo inteiro hoje? Às vezes cantores que subiram ao púlpito, cantor, fez pessoas chorarem. Hoje colocaram na sua cabeça cabelo de mulher. Olha a imoralidade acompanhando esses seres. Os seus dentes, versículo 8, e os seus dentes eram como leão. Não veja aqui, olha, não era dente de leão, mas como leão. Você está vendo que existem vários comos, como cabelo, como rosto, como dente, como isso, como aquilo. Como dentes, e os seus dentes eram como de leão. De leão. Dente como dente de leão, eles procuram presa. O que o leão faz? O leão, ele usa as suas presas para caçar. Quando o leão perde a presa, acabou a vida do leão. Ele é expulso do bando e ele vai ter que comer resto de carcaças abandonadas por outros animais.
Ele morre. A morte de um leão, que era considerado o rei dos animais, é uma morte muito triste, irmãos. Porque ele não consegue pegar a presa mais, porque o que faz ele pegar a presa, ele matar a presa, é a própria presa dele. Ele perdeu os dentes, acabou a vida dele. Ele automaticamente é expulso do bando. O bando não aceita mais aquele leão. Aí ele sai solitário e não consegue pegar mais um animal. Então ele fica procurando carcaça. Aí ele vai emagrecendo, e a morte dele é muito triste. Ele morre de fome. Porque ele não consegue mais estraçalhar ossos, não consegue pegar mais nada. Então esses seres aqui, ele tem os dentes como fossem dentes de leões, ou seja, eles estão à procura de presa. O que Jesus disse? Quando um espírito maligno sai do homem, procura lugares áridos para habitar, não achando, o que ele diz? Voltarei para o mesmo lugar de onde saí. E quando ele volta, ele encontra a casa limpa, adornada, mas vazia. E ele diz: voltarei e trarei mais 7 piores do que eu, e habitam ali, e o estado daquela pessoa se torna 7 vezes piores do que o estado primeiro. Então, esses seres estão à procura de presas. Versículo 9: e tinham couraças como couraças de ferro. Couraça era a proteção que dá nas costas e no peito. Couraças de ferro. Tinham couraças como couraças de ferro. Essa era uma expressão visível de força. De força. Essa couraça representava que eles eram imbatíveis, que a sua força ninguém podia vencê-los. Representa a sua força. Verso 9 ainda. E o ruído, parte B do versículo 9. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. Então, as asas dele, o barulho das asas, era um barulho ensurdecedor. Para colocar o medo, o terror. Era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Esse é o desejo de destruição expresso acusticamente, igual a um sinal de força. Então, quando a gente escuta muito... quando eu era criança, eu tinha muito medo de trovão. Quando começava a relampejar, trovoar, eu entrava debaixo da cama e fechava os ouvidos, que aquilo me dava muito medo. Às vezes a gente está em casa, de repente você escuta um estrondo de um trovão, você fica assustado, né? Então, o barulho, ele faz medo. Às vezes você está em casa sozinha, você escuta um barulho no quintal, aí ninguém quer sair, né? Ninguém quer sair lá para ver o que é, né? Não, vai lá você. Não, você vai lá, você é o homem da casa. Então, esses seres faziam um barulho tão grande para colocar o medo de forma acústica, ou seja, pelo barulho, mostrando a sua força. Verso 10: e tinham cauda semelhante à dos escorpiões e aguilhão na ponta.
caudas com aguilhões na ponta, ferrões, suas armas, com eles, ou seja, com esses aguilhões, com esses ferrões, atormentarão os homens durante 5 meses. Representação dos tormentos que atingirão os não selados. Preste bem atenção nisso. Atingirão os não selados. Versículo 11. Versículo 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Preste bem atenção nisso agora. Em Provérbios 30, 27, diz que gafanhoto não tem rei. Abelha tem rainha, outros insetos têm reis, mas gafanhoto não tem rei. Provérbios 30, 27. Gafanhotos não têm rei, mas esses tinham. Era o rei do abismo. Está aí versículo 11. E tinham sobre si rei o anjo do abismo, que em hebreu era Abaddon, e em grego Apolion. Vamos ver o significado. Hebraico, Abaddon, que é o escrito do Novo Testamento, a língua do Velho Testamento. Grego, a língua do Novo Testamento. Abaddon e Apolion, que significa, é o mesmo significado, destruidor ou aniquilador. Destruidor ou aniquilador. Seu nome citado nos 2 idiomas significam que esse exército de gafanhotos do inferno atormentarão judeus e gentios. Todo povo que não pertence à nação judia é gentios. Então, os 2 idiomas aqui estão representando que eles vão atormentar tanto judeus quanto gentios. Os homens procurarão a morte e a morte não o acharão. Apocalipse 9, verso 6. O tormento será tão grande que eles procurarão a morte e não acharão. Então preste bem atenção. Que tipo de tormento esses gafanhotos do inferno vai fazer com as pessoas não seladas? Eles atormentarão os homens em 3 áreas. Primeiro, ataque físico. As pessoas serão feridas, machucadas pelos ferrões, pelos aguilhões desses seres. Ataque moral para levar o homem no fundo do poço, porque o homem, ele representa Cristo. Então a desmoralização será tão grande que ele vai tentar manchar Jesus através do sofrimento moral que ele vai implantar sobre o humano, sobre a pessoa. Por quê? Por causa da figura. O homem representa Cristo. A mulher representa a igreja. São 2 figuras que ele vai tentar levar, que ele vai levar ao fundo do poço. Ao fundo do poço, com o ataque moral. E nós estamos vendo isso aí. Homens sendo humilhados. Mulheres, ao invés de cumprir o seu papel maternal, elas estão sendo transformadas em outras coisas.
Então, esse ser, ele vai atacar fisicamente, moralmente, e vai ter o ataque psicológico. Irmãos, uma pessoa atacada psicologicamente, ela se mata. Mas só que a morte vai fugir dele aqui. Ninguém vai conseguir morrer, eles não vão tentar se matar, mas não vão conseguir morrer. Então veja, o que a palavra de Deus está falando em Hebreus, que nós lemos no finalzinho aí, Hebreus 10, 27, que a expectação do que está por vir, isso aqui está por vir, e ele não vai atingir os selados. Preste bem atenção nisso agora. Ele não vai atingir os selados. Os selados. Quem é esses selados? Quem é esses selados? A igreja do Senhor Jesus vai ser tirada antes disso aqui. Nós estamos aguardando a vinda de Jesus antes de aparecer esse ardor, esse fogo que arde, esse fogo que tormenta, esse fogo que traz sofrimento. A igreja não vai estar aqui, porque a igreja está selada. Selada. Mas quem é esses selados aqui? Preste bem atenção. Capítulo 7 de Apocalipse. Capítulo 7 de Apocalipse. Quando vai começar a grande tribulação, Deus dá uma ordem para 4 anjos proteger os 4 cantos da terra. Não deixa vento, não deixa destruição, não deixa nada acontecer, enquanto os 144 mil de todas as tribos de Israel, enquanto eles não serem selados, não deixa que nada aconteça sobre a terra. Aí os anjos ficaram tomando conta. Aí foi selado 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Asser, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Manassés, 12 tribos de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Issacar, 12 mil da tribo de Zebulon, 12 mil da tribo de José e 12 mil da tribo de Benjamim. Aí vem a pergunta: por que Deus vai salvar 12 mil de cada tribo? Hoje Israel tem 12 milhões de habitantes. 12 milhões. Mas Israel não aceitou Jesus como seu Salvador. Até hoje Israel não acredita em Jesus como Salvador. Ele usa a terra lá, às vezes a pessoa que é guia turístico lá, ele não crê em Jesus. Aqui é o túmulo de Jesus, está vazio, mas ele está mostrando ali, mas ele mesmo não crê. Sabe por quê? Porque quando a pessoa passa a crer em Jesus, ele passa a ser perseguido dentro do próprio povo de Israel. Eu estava vendo um testemunho de um rabino que converteu-se a Jesus Cristo, acreditou em Jesus, ele começou a ser perseguido para ser morto pelos próprios patriarcas, pelos próprios patrícios, pelos próprios judeus, porque ele passou a crer em Jesus. Eles não creem no Novo Testamento, só creem no Velho Testamento. Nós estamos vendo, não sei se eu e Jonathan, ou eu e a Thalita, nós estamos vendo os samaritanos, numa festa agora, eles levando os cordeiros para ser sacrificados. Foi contigo, eu e você, né? Samaritanos são os judeus que colonizaram Samaria. São judeus samaritanos, que até hoje estão fazendo sacrifícios.
E quando o templo for reconstruído, o terceiro templo, eles não estão fazendo hoje porque o templo está no lugar do templo a cúpula de ouro, que é o templo muçulmano. Mas aquele templo será destruído e vai ser construído o templo dos judeus. Aí voltará os sacrifícios. Naquela época lá, sabe quantas ovelhas eram sacrificadas? 200.000 num dia. Jimmy Swaggart esteve lá no lugar onde o sangue escorria. Ele fala, mas que mau cheiro é esse que está vindo desse abismo? Ele falou, aqui era o lugar onde era sacrificado as ovelhas e o sangue descia por essa canaleta e ele amontoava lá embaixo. Era rio de sangue. Para você ter uma ideia, 200.000 ovelhas eram sacrificadas num dia. Então os judeus, aí como Deus tem uma promessa com Israel, através de Abraão, Isaque e Jacó, Deus é fiel naquilo que Ele promete. Você que é um servo de Deus, está servindo a Deus fielmente. Amanhã depois um filho seu que não seguiu os seus passos, Deus vai atrás dele por causa de você, por causa da promessa que ele tem com você, por causa da promessa que ele tem comigo, por causa da promessa que ele fez com você. Eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Então agora, depois de milhares de anos, Deus está prometendo salvar da grande tribulação e do ardor de fogo que virá em meio à tribulação. Esses demônios que serão soltos da prisão do abismo para atormentar os seres humanos em cima da terra, aqueles que não têm o selo de Deus. Aí eu te pergunto, por que Deus vai salvar esses 144.000? Primeiro, por causa da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Mas tem um outro motivo. Cada nome dessa tribo tem um significado com Jesus. Tem uma ligação com Jesus. Cada um deles. Preste atenção agora, vou ser rápido. Judá quer dizer louvor, significa louvor. Jesus é o louvor de Deus, porque ele disse, a salvação vem dos judeus, da tribo de Judá. Jesus é da tribo de Judá. Rúben, eis um filho, significado, eis um filho. Rúben é o primogênito. Olhemos para Jesus. Jesus era o quê? O primogênito entre os filhos, o primogênito entre os ressurretos, as primícias da ressurreição, o filho primeiro de Deus, primogênito, aliás, o primogênito, ele era unigênito e depois tornou-se primogênito, o primeiro. E agora, Deus tem milhões de filhos espalhados sobre a terra. Gade significa multidões. Quando Jesus andava sozinho. O que acompanhava Jesus? Uma grande multidão. Onde Jesus? Ele só ficava sozinho quando ele subia para o monte para orar, ou quando foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. Mas fora disso, onde Jesus estava, uma multidão o rodeava. Então olha aqui, Gade
significa multidões. Aser significa feliz. Quando lá no capítulo 7 de Mateus, o que Jesus fez? Bem-aventurado os mansos, bem-aventurado os humildes, bem-aventurados os limpos de coração. O que significa essa palavra bem-aventurado? Felicíssimo. Está vendo, para você entender a ligação com Jesus, com a tribo, com as 12 tribos de Israel? Naftali significa lutando. O que Jesus fez na cruz? Lutou por causa dos nossos pecados. Jesus enfrentou humilhação, Jesus enfrentou chicotes, Jesus foi ferido, Jesus enfrentou socos, pontapés, Jesus enfrentou zombaria, mas ele lutou e ficou lá e permaneceu lá para poder lutar contra Satanás e lutar pelos nossos pecados que o mundo inteiro cometeu. Então Jesus, ele pode salvar qualquer pecador que se arrependa dos seus pecados e o aceite, o receba como Senhor da sua vida. Então Naftali ou Naftali significa lutando, e Jesus lutou na cruz. Manassés significa recuperação do equilíbrio do interior em circunstâncias difíceis. Equilíbrio. Irmãos, Jesus, ele sofreu bufetada e não abriu a sua boca, não falou nada. Às vezes, muitos de nós, crentes, dizem assim: olha, eu não tenho sangue de barata, mexeu comigo, vai ter o troco. Mas Jesus, ele tinha um equilíbrio. Então, olha, Manassés significa recuperação do equilíbrio. Veja que Jesus, ele deixou a sua glória para sofrer como homem, para sofrer como humano, e ele manteve esse equilíbrio até o fim. Você não vê Jesus ferindo ninguém. Você não vê, e ele tinha muitos motivos para fazer isso, porque ele foi machucado, ele levou soco, ele levou chicotada, mas não abriu a sua boca para falar nada. Uma tranquilidade, um equilíbrio, porque é a representação da tribo de Manassés. Simeão, dádiva de ser ouvido, é o significado. Dádiva quer dizer presente. Presente. É um presente Deus me ouvir. É um presente de Deus me ouvir. Simeão, dádiva de ser ouvido. O que a palavra de Deus fala? Que Jesus, quando ele orava, o que Deus fazia? Ouvia a voz de Jesus. Quando ele orou, ele falou assim: Pai, eu sei que sempre me ouve. Quando ele fez a oração em frente ao túmulo de Lázaro, ele orou e falou: Pai, eu sei que sempre o Senhor me ouve. É a ligação de Simeão, da tribo de Simeão. Levi, unido. Levi representa a união. O que Jesus veio fazer? A tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes e sumos sacerdotes, dos músicos. Por isso que muitas pessoas às vezes, eu sou levita na igreja, porque a tribo de Levi é a única que não recebeu herança, porque ela vivia do ministério de sacerdotes e músicos e cantores.
Todos os cantores, músicos e sacerdotes e sumos sacerdotes eram da tribo de Levi. Então agora Jesus tem essa união com a tribo de Levi, porque ele tornou-se o único sumo sacerdote. Não tem mais sacerdote no mundo. Se alguém em qualquer parte, em qualquer religião, se denominar sacerdote ou sumo sacerdote, está redondamente enganado, é sacerdote, sumo sacerdote falso, porque o único sumo sacerdote chama-se Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança e entrou no tabernáculo eterno com o seu próprio sangue e o espargiu sobre o altar, e agora ele está assentado à direita de Deus e está intercedendo por nós. Aleluia! Aleluia! E foi Jesus quem uniu Deus com os homens e vice-versa. O único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo. É aquele que fez a união entre Deus e os homens. Representando a tribo de Levi. Issacar. Deus deu-me o salário. Isaías 53, 11 e 12. Isaías 53, 11 e 12. Zebulon quer dizer habitação. Jesus, o que ele fez? Lá no capítulo 16 fala assim, ou 14, não me fala a memória: não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não fosse, se não tivesse, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais comigo. Então, Zebulon quer dizer habitação. Jesus foi preparar a nossa habitação. José, ele multiplicará. O Senhor quer acrescentar ainda mais filhos à sua igreja. Quem crer e for batizado será salvo. Não é só 144 mil, mas é todos. Ele veio para salvar os homens. Ele veio para salvar todos, mas é preciso que cada pessoa tome a sua decisão de recebê-lo, de aceitá-lo como único e suficiente Salvador e seguir os seus passos. Tomar sua cruz e segui-lo. Benjamim, filho da minha mão direita. Quando Jesus subiu ao céu, o que ele fez? Assentou-se aonde? A mão direita de Deus. Então, você está vendo aqui por que Deus vai selar 12 mil de cada tribo? Primeiro, por causa da promessa com Abraão, Isaque e Jacó. E segundo, por causa da ligação que cada nome do pai das tribos, dos patriarcas, tem uma ligação com Jesus. E isso irrita o diabo, irrita o inimigo. Então, quando você, aqui já vai uma lição importante. Quando você que pensa em casar-se, gerar filhos, se isso der tempo, se Jesus não voltar até lá, quando você for dar um nome para o seu filho ou para a sua filha, não dê nome famoso, procure o significado do nome. Porque tem muita importância o significado do nome. Daniel, vou tirar para mim, Daniel, sabe o que significa? Deus é meu juiz. Daniel significa Deus é meu juiz. Deu para entender? Porque existem nomes hebraicos, existem nomes africanos, existem nomes, todos os nomes, a maioria, é ligado a deuses. Então tem um livrinho chamado assim, Significado dos Nomes. Talita,
quer dizer menina. E vai por aí fora. Então os nomes têm muito significado. Então antes de dar o nome, não dê fulano de tal é famoso, vou dar aquele nome lá. E às vezes você vai dar o nome, às vezes ele tem uma relação, o nome tem uma relação com o inimigo, com Satanás, com o Deus pagão. Um dia eu fui consagrar uma criança chamada, aí a irmã falou, aí eu falei, ela entregou para mim a certidão, aí eu estou lá, Mesaque. Eu falei, irmã, como é que você não achou esse nome? Ah, pastor, achei na Bíblia, é um nome bíblico. Eu falei, irmã, Mesaque é nome babilônico, tem ligação com Deus Nebo. O nome de Mesaque foi trocado lá na Babilônia, era um dos amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que recebeu o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem ligação com Deus Nebo babilônico. Então quando você for dar um nome para o filho, olha o significado, porque todos esses aqui têm significado com Jesus. Aleluia! Já estou indo para os finalmente. Deus impôs limites aos gafanhotos do inferno. Primeiro limite, a natureza não pode ser danificada. Segundo limite, os selados não podem ser atormentados, pois pessoas seladas por Deus são intocáveis. Terceiro, eles podem atormentar, mas não matar. Quarto, seu poder está limitado a 5 meses. E é citado 2 vezes, versículo 5 e versículo 10 do capítulo 9. Já estou indo para os finalmente. Você percebeu aqui que esses demônios que vão causar um tormento tão grande, eles não podem tocar nos selados? Agora vamos lá. Isso aí é para hoje, é para agora. Isso aí é para hoje, é para agora. Preste bem atenção. Se você já entregou sua vida para Jesus, já o recebeu como Senhor e Salvador da sua alma, Efésios capítulo 1, versículo 13 disse: fostes selados com o Espírito Santo. Eu e você estamos selados com o Espírito Santo. E eu pergunto para você que prestou atenção na mensagem: o inimigo pode tocar nos selados? Não! Então vamos falar junto. O inimigo pode tocar nos selados? Não! Então olha, isso é para agora, isso é para hoje. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e está seguindo, você está selado conforme Efésios capítulo 1, versículo 13. Você está selado, nós estamos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30, no qual fostes selados, nós estamos selados. 2 Timóteo 2,19, os que são de Deus permanecem tendo este selo. Se você é de Deus, o selo permanece sobre você. Tem pessoas que têm dúvida, falam assim: pastor, será que tem dia que eu não sinto a presença do Espírito Santo? Será que o Espírito Santo foi embora da minha vida? Não, o Espírito Santo não vem e vai embora. Ou você sente a presença dele só quando ele está ali. Se você não estiver sentindo, ele não está. Não, antigamente no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, usava o profeta, usava a pessoa e depois ia embora. Aí Jesus falou assim: agora eu vou, e quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo, e ele vai ficar com vocês para sempre, ele ficará com vocês até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo, independentemente de eu sentir, independentemente de você sentir, o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, ele está selando, você está selado com o Espírito Santo.
Agora só Jesus pode dar o Espírito Santo. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água, mas após mim virá um outro, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, não deixe o inimigo colocar dúvida em você. Independente de você sentir, se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, independente de você sentir ou não a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo permanece em você, porque você está selado. Eu sou propriedade, selo representa propriedade. Eu sou propriedade de Deus, você é propriedade de Deus. Deus está com você e o inimigo não pode tocar em você, conforme o texto que nós lemos lá de João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora existe uma ordem que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 19. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5, 19. O Espírito Santo só vai embora da minha vida, só vai embora da sua vida se você apagá-lo. Apagar é a mesma coisa que extinguir, destruir. Às vezes a pessoa, com a sua atitude pecaminosa, ele expulsa o Espírito Santo da sua vida. O Espírito Santo não sai assim. Quando nós cometemos uma falha, o Espírito Santo nos leva a reconhecer aquela falha e pedir perdão. Agora, se a gente endurecer o coração, cauterizar nossa consciência, o Espírito Santo falou, não demos ouvido. Aí a Bíblia fala assim: não endureçais os vossos corações. Então, se endurecer o coração, está extinguindo, está apagando o Espírito Santo. Então não deixe, a ordem é: não deixe apagar o Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos manter sempre a presença do Espírito Santo em nossa vida. Como? Orando, buscando. Eu quero ser cheio, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E nós precisamos ter, como foi na pregação passada, ter azeite suficiente para ir embora daqui. Então fique em pé agora, fique em pé, peça a Deus: Senhor, me encha do Espírito Santo, me encha do Espírito Santo.